Aleluia, glória a Deus. Vamos agora para o momento de cultuar ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Você se alegra com isso? Esse é um momento criado por Deus para que nós possamos ser abençoados. Aqui é onde nós temos a oportunidade, o privilégio de estar honrando ao Senhor com os nossos bens, com aquilo que Ele fez chegar em nossas mãos. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Aleluia, a palavra nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então aqui, amados, a Bíblia está nos falando que tudo que é bom vem de Deus. E não sei se você já parou para pensar quantas coisas boas, quantas boas dádivas Deus já fez chegar em nossas mãos. E às vezes a gente fica muito rápido em querer receber, em querer mais, que o Senhor mande mais bênção, que Deus derrame mais bênção. E isso não é errado. Na verdade, se você está cumprindo o princípio, se você está fazendo aquilo que Deus colocou você para fazer, vai chegar e é normal. E você deve gerar a expectativa que Deus vai fazer chegar. Porque a Bíblia fala que nós temos que crer que Ele é galardoador daqueles que os buscam. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também ser rápidos em reconhecer aquilo que o Senhor fez chegar em nossas mãos. Às vezes nós estamos sendo rápidos para um lado e estamos sendo devagar para o outro. Então é hora de nós meditarmos naquilo que o Senhor já fez chegar em nossas mãos para que nós possamos ser gratos por aquilo que nós já recebemos. Nós temos um Pai que Ele é fiel, nós temos um Pai que Ele é bondoso, nós temos um Pai que Ele é cuidadoso, temos um Pai que Ele é generoso e nós temos um Pai que é uma fonte inesgotável para nossas vidas. Então nós precisamos reconhecer Ele nesse momento e saber que tudo que Deus tem feito chegar em nossas mãos foi através dEle, foi por Ele, e nós devemos ser gratos e honrar a Ele por tudo que Ele fez chegar. E quando nós trazemos nossos dízimos aqui, quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, isso são ações correspondentes de filhos que têm um coração de honra e um coração grato. Então, quando você está vindo aqui, você está demonstrando com as suas ações que você honra ao Senhor, que você é grato por tudo aquilo que Ele fez chegar nas suas mãos e que você reconhece que é por Ele que você é abençoado. Como eu disse, quantas boas dádivas Deus tem feito chegar em nossas mãos. Ele tem feito chegar saúde para nós recebemos alegria, recebemos paz, nós somos supridos naquilo que nós precisamos, tem feito chegar provisão, suprimento, casas, carros, empregos, tudo isso vem de Deus. Tudo que é bom, toda boa dádiva vem de Deus. Então, que nós sejamos rápidos em reconhecer ao Senhor, com um coração grato e com honra a Ele. Então, aqui você tem a oportunidade de estar fazendo isso. Então, separe seu dízimo, separe a sua oferta, de forma generosa como seu Pai é, para que você possa vir aqui e honrá-lo e ser grato por tudo aquilo que Ele tem feito chegar nas suas mãos. E eu tenho certeza, amados, que o que Ele já fez chegar não é pouco, é muito. Então, se você, com essa consciência, separe seu dízimo, separe a sua oferta. Se você preferir, lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas que estão ali esperando por você, caso você prefira. Se não, nós temos aqui o Pix da nossa igreja, que é o nosso CNPJ. Você também pode estar participando. Você que está em casa tem um QR Code, tem um Pix. Você também está participando desse culto. E nós devemos, amados, participar de todas as áreas do culto, em todas as programações do culto. Nós já louvamos, nós já oramos pelos aniversariantes, nós já vimos as programações da igreja e dizimar e ofertar também faz parte do seu culto ao Senhor. Então, nós devemos participar deste momento. Amém? Você separou? Então, vamos orar. Pai, nós te rendemos graça por esse dia, obrigado por essa oportunidade que nós temos de demonstrar com nossas ações aquilo, Pai, que está no nosso coração. Nós te honramos, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos. Nós reconhecemos que tudo aquilo que chega de bom vem do Senhor. E nós declaramos, Pai, esses dízimos, essas ofertas, Pai, multiplicando conforme a Tua palavra diz. Declaramos, Pai, colheitas sem medida, as bênçãos alcançando aos meus irmãos, nos alcançando em todas as áreas de nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esse privilégio e por essa parte que temos de te honrar, de te engrandecer, de te exaltar com um coração grato e amoroso, em o nome de Jesus. Quem crê diz amém? Venha com alegria. Meu dia é
descansar. Ele tem o melhor pra mim. Eu não vou perder o sono. Eu não vou me abalar, nem passarinhos ou lírios no campo vão tomar o meu lugar. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o meu fardo. Ele leva e me guia às águas mansas e tranquilas ao seu pasto. Ele é o meu pastor e minha salvação. Descanso em teus braços, pois eu sei que quando amanhã chegar, tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor, tu estarás no meu amanhã, tu estarás lá sempre, tu estarás lá, Senhor, tu estarás no meu amanhã, tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor, tu estarás no meu amanhã, tu estarás lá. Aleluia, glória a Deus. Continua, irmãos, nesse clima de adoração ao Senhor. Afinal de contas, foi para isso que você veio até esse lugar, para entregar o seu melhor culto. Então levanta as suas mãos, fecha os seus olhos, diz palavras de amor para o Senhor, se declara para Ele, irmãos. Ele está aqui nesse lugar, Ele está aqui nesse lugar, e nós não seremos mais os mesmos depois desse culto. Nunca, irmãos, nós vamos ser os mesmos depois de nos expormos à presença do Senhor. Manifesta coletivamente nesse lugar como templo. Aleluia, aleluia. Cante isso em nome de Jesus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ei, Pai, obrigado. Nós estamos aqui para te adorar, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você é bem-vindo nesse lugar. Poderoso Espírito Santo, Espírito Santo, você é bem-vindo aqui nesse lugar. Você é bem-vindo aqui nesse lugar, Espírito de Deus. Opere, mude aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas.
Manifesta o teu poder nesse lugar, Senhor. Eu declaro curas acontecendo aqui. Eu declaro, Pai, libertação nesse lugar, em nome de Jesus. Nessa tarde, pessoas que têm sido aprisionadas em suas mentes pelo diabo, sendo livres, em nome de Jesus. No simples ato de levantar as suas mãos e dizer para te adorar, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Foi para isso que nós nascemos, foi para isso que saímos de nossas casas e viemos até aqui nessa tarde. Então não podemos fazer isso de qualquer jeito, Senhor. Você é digno do nosso melhor, você é digno da nossa vida. Não há palavras, Pai, para expressar o amor que sentimos pelo Senhor. Só podemos expressar esse amor entregando as nossas vidas em adoração, em rendição ao Senhor. Aleluia, aleluia. Pai, eis-me aqui. Eu estou rendido a você. De mãos ao alto, Pai, nos rendemos a você, Senhor. Queremos dizer que você é o Senhor nesse lugar. Você é o nosso bom papai, mas você é Senhor aqui. E que seja feita a sua vontade e não a nossa. Jesus, você é maravilhoso. Nós te amamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Gente, muito obrigado. Vocês são um sucesso. Aleluia. Quem está animado aí, irmão, com aquilo que Deus tem feito e vai fazer ainda na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, na nossa cidade. Amém? Você está com expectativas para aquilo que Deus vai fazer? Fica com expectativa, querido. Não trata esse tempo, não trata essa igreja, não trata as pessoas que estão aqui, essa pessoa maravilhosa que está ao seu lado. Não trata nada disso como comum, mas cria expectativas naquilo que Deus pode fazer através da vida dessa pessoa que está no seu lado, aquilo que Deus pode fazer através dessa igreja e aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Sabe, eu imagino que a vida de um cristão sem expectativa no que Deus pode fazer, irmãos, deve ser uma vida muito triste. Porque o que nos mantém acesos, avivados, afogueados é a expectativa. A expectativa que todo momento, todo dia, Deus é poderoso para operar um milagre na nossa vida. Deus é poderoso para, em adoração, em comunhão, nós irmos para um lugar mais profundo em conhecê-lo. Expectativa, irmão. E expectativa manifesta a alegria no nosso coração. E quando estamos alegres, com expectativa, a gente não vai vir para cá de qualquer forma, a gente não vai servir de qualquer forma, a gente não vai fazer as coisas de qualquer forma. Amém? Então nutre essa expectativa. Se talvez essa expectativa se apagou no seu coração, deixa eu te dizer, o responsável por manter ela acesa e avivada é você. Amém? Começa a orar em outras línguas. Se você percebe frieza chegando, irmãos, intensifica a oração em outras línguas na sua vida. Essa sim é uma arma poderosa para te manter avivado, afogueado. Sabe, há poder de Deus nas suas mãos. Olha para as suas mãos aí e diz: há poder de Deus nas minhas mãos. Irmãos, através da vida dos apóstolos, Deus operava milagres extraordinários. Eles colocavam as mãos sobre enfermos e eles passavam a ficar curados. Pessoas que não andavam desde o nascimento. Ao impor as mãos, o poder de Deus passava pela mão deles e aquelas pessoas eram curadas. Deixa eu dizer, Deus não mudou. A Bíblia fala na velha aliança, irmãos, que Eliseu, ele se deitava, ele tocou em um jovem que estava morto e aquele jovem morto passou a viver de novo. Amém? Então tem um poder dentro de você. E esse poder, irmãos, é extraordinário, ele é explosivo, ele é criador, ele é criativo. Então nós temos mesmo que nutrir expectativas, porque há um Deus poderoso habitando dentro de nós. E Ele sim tem expectativas em mim e em você, para provocar o crescimento nesse lugar, o crescimento no reino de Deus. Amém? Deus tem expectativas em nós, irmãos.
Amém? Deus tem expectativas em você, Bruno, Kelane. E eu queria já parabenizá-los, né, Hernani, Bruno, pelo licenciamento. É um novo tempo na vida de vocês. Eu sei que vocês já sabem disso, vocês já receberam imposição de mãos, estão aí pingando óleo fresco, né? Cuidado, irmão, para não chegar muito perto dele e cair aí na unção, amém? Mas é um novo tempo na vida de vocês. Como diria o profeta Tio Ben, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quem entendeu a referência? Certamente os adolescentes, os jovens, né, aqueles... Mas, irmãos, com novos poderes vem novas responsabilidades, e com a nova responsabilidade vem uma graça maior para operar. E é isso que vai acontecer a partir de agora, na vida de vocês, na igreja de vocês. Fiquem firmes na visão. Nunca esqueçam, nós somos verbo da vida. Nós somos verbo da vida, nós somos da palavra da fé. Nós pregamos aquilo que Kenneth Hagin pregou um dia e deixou escrito em seus livros. Amém? E se tem alguém aqui que não concorda com essa visão, talvez esse não seja o seu lugar. Porque nós, como Ministério Verbo da Vida, estamos fundamentados em um firme fundamento chamado a palavra da fé. Então nós pregamos vitória, nós pregamos fé, nós pregamos prosperidade, nós pregamos cura, nós pregamos adoração, nós pregamos santidade, nós pregamos a palavra. E quem se manter, irmão, ligado com essa visão, vai crescer e vai avançar. Amém? Queria também aqui aproveitar para honrar os nossos pastores, né? Dizer que é uma alegria tremenda para mim e tenho certeza que para toda a nossa igreja estar debaixo da liderança de vocês. Só aconteceu lá o reconhecimento daquilo que já havia acontecido espiritualmente. Por Deus, vocês já são licenciados, ordenados, aprovados. Amém? E eu estava nesse tempo meditando e pensando, né, sobre essas coisas. Nós estamos numa série de ministrações falando sobre cultura de crescimento. E Deus falou comigo, tratou comigo ali algo. E eu sei, irmãos, porque sei pelo Espírito, que nós passamos de uma fase de lançar fundamentos, uma fase de implantar alicerces. Quem tem alguma noção de edificação sabe que essa talvez seja a fase que não seja tão demorada, né? É demorada, mas é a fase mais difícil, é a fase mais dura, que requer mais esforço. Amém? E nós passamos por essa fase, foi o que Deus disse. E nós estamos no começo, irmãos, de um crescimento extraordinário. Essa igreja vai crescer como nunca antes. Deus, irmãos, atolou o pé no acelerador. E nós estamos, e quando você sabe que naturalmente quando alguém pisa em um acelerador, aquele carro ele vai acelerando progressivamente. Ele vai acelerando, acelerando, acelerando e nunca para de aumentar a velocidade. Amém? O crescimento nessa igreja vai ser assim, nunca vai parar de aumentar a velocidade. Nunca vai chegar em um ponto em que Deus vai dizer, tá bom, vamos parar com esse crescimento. Irmãos, a ideia de Deus é crescer exponencialmente. Se é 1, agora vai ser 2. Se é 2, agora vai ser 4. Se é 4, agora vai ser 8. E assim vai, irmãos. Esse é o crescimento que Deus tem para nós. E nós estamos na fase de viver esse crescimento de forma rápida. Então, fica conectado com essa visão. Porque se você estiver conectado com o crescimento dessa igreja, dessa casa, dos nossos pastores, você vai crescer na sua vida. Amém? E como eu disse, né, nós estamos falando sobre cultura de crescimento. E talvez você tenha na sua mente a ideia de que uma igreja pequena, né, que não é o nosso caso, nós não somos uma igreja pequena, mas talvez na sua mente, na sua não, né, na mente de alguém. Eu sei que todo mundo está aqui tem a mente de sucesso. Mas na mente de alguém, irmãos, alguém que pensa de uma forma medíocre, pode achar uma igreja pequena é boa, porque eu tenho acesso ao pastor, porque eu posso fazer aquilo que eu quero, eu tenho acesso a servir todos os departamentos ao mesmo tempo, as pessoas me conhecem, e ela gosta daquele ambiente de mediocridade, de pequenez, mas esse não é o nosso caso, irmãos. Deixa eu te falar, se em algum momento esse pensamento vier para você, tem duas opções. Ou você combate esse pensamento e muda, ou então esse lugar também não é para você. Porque nós vamos crescer, irmão, nós vamos avançar. Nós vamos crescer e nós vamos avançar. E essa é a minha expectativa, essa é a expectativa do Senhor. Então pisa no acelerador, querido, junto com a nossa igreja, cresce na sua vida.
Acompanha esse crescimento que Deus está derramando nesse tempo. Mas deixa eu te falar, não cresce de qualquer forma. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 7. A partir do verso 24, a gente vai ler muito a Bíblia nessa tarde. Eu sei que aqui só tem crente que lê a Bíblia, amém? A Bíblia, irmãos, é o poder de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, é o que diz lá em Tiago, capítulo 1, no verso 21. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Às vezes a gente acha que o poder de Deus é só a manifestação do Espírito Santo. Isso também é o poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus em manifestação. E você também está debaixo de uma visão que crê na manifestação dos dons do Espírito. Amém? Mas aqui em Tiago 1, no verso 21, diz que a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então fica conectado com a palavra, abre aí a sua Bíblia lá em Mateus, eu disse capítulo 7, né? Verso 24, a gente vai ler até o 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Então, o que esse texto fala? O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Ele propôs aqui uma história para fazer uma analogia. Amém? Essa casa aqui que foi edificada, essa edificação aqui é a minha e é a sua vida. E ele está dizendo que o fundamento certo, onde a gente deve edificar a nossa vida é a... Você está comigo? É a palavra, né? Não, irmãos, ele diz que é a prática da palavra. Sabe o que isso fala para mim e para você? Que você pode vir 1000 vezes para esse lugar. Pode alguém subir aqui, ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, você passar o tempo todo ouvindo aquela palavra. Mas se você não decidir no seu coração fazer algo com aquilo que você está ouvindo, Jesus está dizendo que você é um imprudente, que está edificando a sua casa sobre um solo onde a sua edificação, que é a sua vida, na analogia de Jesus, vai desabar e vai ser grande a ruína. Quem quer ter grande ruína na sua vida? Ninguém, né? Mas se você, irmãos, quer ser um sucesso, quer ter um crescimento na sua vida, você precisa edificar a sua casa, a sua vida, sobre a prática da palavra de Deus. É o que Jesus está dizendo aqui, nós devemos, irmãos, edificar. E eu acho muito interessante porque ele faz essa analogia com edificação. Ele está falando sobre um fundamento. A prática da palavra deve ser o fundamento da nossa vida. Sabe, irmãos, eu disse aqui que a nossa igreja está crescendo e a gente vai avançar ainda mais. E o pastor e a Sames, essa igreja, Deus, precisa de pessoas para que esse crescimento seja exponencial, explosivo. Amém? E deixa eu te falar uma realidade. Se você não decidir crescer e praticar a palavra, Deus vai levantar outro. Amém? Como a gente tem visto acontecer, irmãos, toda hora. Deus levantando outras pessoas. Mas eu, irmãos, tenho cuidado da minha vida. Eu tenho muito cuidado para que Deus não precise levantar outro para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Então eu preciso ter um fundamento bem firme, eu preciso ter um alicerce bem firmado. E esse meu alicerce bem firmado é a prática da palavra. Então você não pode crescer de qualquer jeito. Se você pudesse crescer de qualquer jeito, Jesus tinha dito, olha, edifica a sua casa de qualquer jeito. O crescimento vai vir e você vai avançar. Existe um crescimento, irmãos, que é desordenado. E esse não é para nós. Amém? Quando a gente fala sobre cultura, né, a gente está numa série falando sobre cultura de crescimento. Cultura, na sua forma mais simplória de significado, é um conjunto de hábitos. Um conjunto de hábitos, e a gente está falando sobre cultura de crescimento. Então, qual é o conjunto de hábitos que vai nos levar ao crescimento?
a prática da palavra. Sabe, tem pessoas que têm crescido fora da prática da palavra. E esse não é um crescimento segundo aquilo que está no coração de Deus. Então significa para mim e para você que tem um crescimento que é errado. Aquele crescimento que é errado, irmão, é aquele crescimento onde você só visa o seu benefício próprio. Esse não é o crescimento que Deus tem para você. Quando a gente fala sobre crescimento, logo você vai associar com o sucesso, né? E às vezes a gente é tendencioso a achar que o sucesso é o meu sucesso pessoal. Se as minhas finanças estiverem indo bem, estou crescendo, então Deus está comigo. Se os meus negócios estiverem indo bem, se eu estou com saúde, se a minha empresa está crescendo, se eu estou crescendo no trabalho, tenho sido promovido, tem acontecido tantas coisas na minha vida, eu estou crescendo, então Deus está envolvido nisso. Deixa eu te falar, se o seu crescimento não estiver fundamentado na prática da palavra, então Deus não está envolvido com o seu crescimento. E triste coisa, irmãos, é crescer fora da vontade de Deus, porque você vai achar que está tudo bem e para você voltar para o caminho é mais difícil. Então aproveita para crescer bem, para crescer saudável. Isso fala sobre um alinhamento de coração. Não cresce, querido, de qualquer jeito. Não cresce de qualquer jeito. Toma uma decisão, alinha o seu coração para crescer segundo o coração de Deus. E a gente vai ver aqui qual é o crescimento segundo o coração de Deus. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 12. Não, vamos fazer melhor. Eu pedi para o Gabriel baixar um vídeo lá, tá? Deu certo? Esse vídeo, irmãos, ele vai falar exatamente o que está escrito nesse texto. Só que eu acho que com o vídeo você vai conseguir entender melhor, prestar atenção. Na versão King James, né? É o que ele fala, ele narra exatamente o que a Bíblia diz na versão King James, que está escrito lá em Lucas, no capítulo 12. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele é razoável consigo mesmo, dizendo que farei. Não tem onde colher os meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas propriedades e os meus bens. E direi ao homem: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajuda aos outros e não é rico para com Deus. Portanto, vos digo: não estejais apreensios pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do teu sustento, e o corpo mais que vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem semem, nem quem dispensa, nem semeia, e Deus os alimenta. Quanto mais sabeis vós que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um corvo à sua estatura? Pois se ainda podeis as coisas mínimas por que estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim refere que hoje está no campo e amanhã é lançado no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas.
Vendei o que tendes, e dareis montes. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cai, aonde não chega a terra, e a graça não é. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo entendeu aí o que Jesus falou? Amém. Quando a gente separa esse texto, irmãos, do resto da Bíblia, se a gente não entender direito, a gente vai achar que Jesus está querendo dizer que a vontade dele é que você seja pobre. Né? Ele diz, olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, o melhor é o reino de Deus, melhor é você se vestir como os lírios, é você comer só semente como os pássaros. E se a gente separar isso do resto da Bíblia, a gente vai achar que a vontade de Jesus aqui é que a gente seja pobre. Mas deixa eu te falar, nesse texto, querido, Jesus não está falando sobre uma condição financeira. Ele está falando sobre um posicionamento do coração. Amém? Ele começa dizendo assim, ó, ele propôs uma parábola, né? E ele disse, a herdade ou o campo de um homem rico produziu com abundância. Um homem o quê? Rico. Produziu com abundância. Aí aquele cara olha e ele diz, olha, o que farei? A colheita foi tão grande e eu não tenho onde recolher. Então eu vou fazer isso. Eu vou derrubar os meus celeiros e vou edificar outros maiores. Aí Jesus diz que Deus olha para esse cara e diz, Deus diz para ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então ele não está combatendo a riqueza daquele cara. Ele não está combatendo o crescimento pessoal daquele cara. Mas ele está combatendo onde estava o coração daquele cara. Se você crescer de forma desordenada e se você colocar o seu coração, eu estou falando de um posicionamento do coração. Nada contra o seu crescimento pessoal, a gente vai já ver que isso é a vontade de Deus, sim. Que você cresça pessoalmente falando, nas finanças, na família, na sua vida, no seu trabalho. Essa é a vontade de Deus. Mas se o seu coração estiver nisso, aí Deus vai olhar para você e vai dizer, louco, essa noite vão te pedir a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? É engraçado porque ele disse que foi Deus, irmão, que disse louco. E outra palavra que eu posso pincelar dentro desse texto, está lá no versículo 32, quando ele diz, ao Pai agradou dar-vos o reino. Ora, o que é o reino de Deus, querido? Paz, justiça, alegria, prosperidade, bem-estar, ser completo em tudo. Isso é o reino de Deus. E a Bíblia está dizendo, o próprio Jesus disse que o Pai, Deus, aquele que tinha chamado o cara de louco, disse que ele se agradou em te dar o reino. Amém? Então é por isso que hoje o reino de Deus já veio, amém? O reino de Deus está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, então a gente não precisa orar, que venha o seu reino. O reino de Deus, querido, está dentro de nós. E esse reino se manifesta na terra através de nós. Até o dia em que o reino dele vai ser estabelecido fisicamente na terra. Mas no Espírito esse reino se manifesta através de mim e da sua vida. E é por isso que a ele se agradou dar o reino. Amém? Então ele está falando sobre um posicionamento do coração. Ele termina o texto dizendo, porque onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Querido, que o seu tesouro esteja no céu, que é o que Jesus disse, onde a traça não rói, onde o ladrão não rouba. Que o seu coração não esteja no seu crescimento pessoal, não esteja no seu projeto de vida pessoal. Que o seu coração, irmãos, esteja no crescimento do reino de Deus. Que o seu coração esteja no crescimento dessa igreja. Que o seu coração esteja no crescimento dessa visão. Aí deixa eu te falar, as outras coisas vão ser acrescentadas, querido. As riquezas vão ser acrescentadas. A promoção no trabalho vai ser acrescentada. Se você se preocupar mais com as paredes dessa casa, dessa igreja, se você se preocupar mais com as coisas desse templo, na sua casa vai ser acrescentado. Talvez a sua casa está com as paredes lá caindo nos pedaços porque você não se preocupa com essa nave. Porque você não se preocupa com esse templo, com essa casa. Amém? Aqui não é a morada de Deus, a morada de Deus somos nós. Mas esse é um lugar que precisa ter reverência. Porque aqui há uma unção coletiva. Amém?
Então, se você colocar o seu coração nessas coisas, as outras coisas vão ser acrescentadas. E como é bom, irmãos, a gente não se preocupar com as nossas próprias questões. Jesus fez esse texto todo para combater a ansiedade que estava no coração daquelas pessoas. E tem pessoas hoje em dia tão ansiosas porque está faltando algo, e aí elas têm que trabalhar, elas têm que conquistar algo com a força das próprias mãos, e às vezes as coisas não acontecem e elas não sabem por que é. Amém? Você está comigo? A Bíblia fala, irmãos, que a fé ela tem um combustívelzinho. Lá em Gálatas, né? Diz a fé que opera pelo amor. Esse amor é você andar em amor. Sim, é ter práticas de andar em amor, andar no Espírito, andar no fruto do Espírito, né? Mas esse amor também é você ter zelo pelas coisas do Senhor. É você se importar com as coisas do Senhor. Talvez seja por isso que muitas vezes a nossa fé não funciona. Porque a gente está preocupado, ansioso com as nossas questões. A gente começa a colocar o nosso coração nas nossas questões e tira das questões do Senhor. Então, se a gente faz isso, a gente está na força do nosso próprio braço. E aí, deixa eu te dizer, vai ser pesado, vai ser difícil, vai te causar ansiedade, vai te deixar cansado. Amém? Mas que tal, nessa tarde, você entender isso e você decidir largar tudo? Ora, eu não vou me preocupar com o que eu tenho que comer. Deus não é bom? E Ele não alimenta as aves que nem trabalham. Jesus só faltou dizer, olha, os corvos, as aves, é um bando de vagabundo. Ninguém trabalha, não planta, não colhe e nunca vi nenhum deles morrer de fome. Porque Deus os alimenta. Aí Ele disse, olha o lírio, uma flor. Nem Salomão, o homem mais rico do mundo, que já existiu sobre a face da terra, não se vestiu como um deles. E se Deus veste assim essa flor, que não presta para nada, é isso que ele diz, essa flor hoje está aqui, mas amanhã ela vai ser lançada no fogo, então ela não está prestando para nada. Se Deus veste ela assim, quanto mais você, lindão, queridão. Então não esteja ansioso pelas suas próprias questões, não canse pelas próprias questões. Amém? Fica a dica, né? Se você trabalha, querido, esse é um bom lugar para você ofertar o seu trabalho. Eu não estou te induzindo a nada, não. Estou dizendo que se você se ocupar com as coisas do Senhor, com o crescimento do reino, da igreja, você vai crescer nas suas coisas. Porque Deus é fiel. Amém? Irmãos, eu admiro muito o Rodrigo. Ele não está aqui, né? Mas o que o Rodrigo já ofertou de serviço aqui nessa igreja, querido, tenho certeza, ele nunca cobrou nenhum centavo para pintar nenhuma dessas paredes aqui. Várias vezes a gente virou madrugadas. E se você já precisou de um serviço de pintura na sua casa, você sabe que não é barato. Uma hora daquele camarada ali, irmãos, fura o bolso de alguém. Amém? E ele oferta isso, ele vem com alegria. Ele tem um funcionário, querido, que ele paga. Aquele cara, ele é pago, ele tem um salário. Ele pega aquele funcionário, ele traz para cá para ofertar o serviço junto com ele. Ele já gastou dias de serviço aqui com a gente, pintando essas paredes, se preocupando, se ocupando, né, com as coisas do Senhor. Agora pergunta para ele se falta serviço. Que consciência maravilhosa, irmãos. Ser livre de ansiedade, ser livre de preocupação, por se ocupar com as coisas que são lá do alto. Paulo, quando ele escreve as cartas, ele só falta implorar, né? Por favor, pensa nas coisas que lá do alto. Por favor, pelo amor de Deus, renova a sua mente para pensar nas coisas que são lá do alto. Cristo fazia isso, olha, vive como se você estivesse buscando as coisas que são lá do alto e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, irmãos, coloca o seu coração nesse crescimento e certamente você vai crescer. Pessoalmente, vai ser uma consequência de onde vai estar o seu coração. Amém? Você viu aqui que a Deus agradou dar-vos o reino. Então é a vontade de Deus o nosso crescimento espiritual. Amém? Porque Deus, irmãos, Ele é bom. E Ele quer que você cresça pessoalmente. Essa é a vontade dEle. Se você está aqui e acha que a vontade de Deus é que você seja um pobre coitado, deixa eu te falar, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, querido, é que você seja um sucesso em tudo que você colocar as suas mãos para fazer. Deixa essa confissão sair todos os dias da sua boca.
Pai, aquilo que eu colocar as minhas mãos para fazer vai prosperar e vai ser um sucesso. O lugar onde eu pisar a planta dos meus pés vai prosperar e vai ser um sucesso, porque a presença de Deus chegou ali dentro de mim. Essa é a vontade de Deus, por 2 motivos. Primeiro motivo, Deus te ama. Amém? A Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 9, que se um pai sabe dar boas coisas a um filho, quanto mais Deus que é bom. Então ele está fazendo outra analogia entre o amor de um pai para com um filho. E ele diz, se um pai natural sabe dar boas coisas, não vai dar pedra, não vai dar uma cobra, mas vai dar boas coisas, quanto mais Deus que é bom. Então Deus vai te dar boas coisas, porque Ele te ama, acabou. É a vontade dEle. Não tem nada que você possa fazer para mudar isso. Amém? A única coisa que você pode fazer é não querer receber o que Ele já te deu. Mas mudar a vontade dEle, jamais. Então a primeira razão pela qual Deus quer que você seja um sucesso e avance, cresça, é porque Ele te ama. E o segundo é porque Ele quer te amostrar. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga, seja um amostrado. Lá no Ceará, quando alguém estava fazendo uma coisa assim, outra, não sei se aqui, eu nunca ouvi essa expressão aqui, né? Mas quando o menino estava ali fazendo muita macacada, aí a mãe chegava e dizia, ei menino, tu está se amostrando, né? Aí chega a murchar, o menino ia para o quarto chorar. Mas Deus, irmãos, parece que Ele quer que a gente seja amostrado. Porque Ele quer manifestar a glória dEle em você. Jesus nos chamou não para sermos pregadores, nem para sermos professores, nem para sermos somente ministros, entenda o que eu estou falando. Faz o seguinte, abre a sua Bíblia comigo lá em Atos, no capítulo 1, os meninos vão botar aqui rapidinho. Deus quer te amostrar, amém? Lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus pregadores, tanto em Jerusalém, foi assim que ele disse? Serei meus professores. Ele disse o quê? Minhas testemunhas. Meu Deus. Você consegue perceber, querida, a diferença entre uma testemunha e um pregador, um professor, alguém que estudou, um teólogo? Jesus não chamou ninguém para ser teólogo. Ele disse, sereis minhas testemunhas. O que é ser uma testemunha? Coloca aqui, por favor, na tela, 1 João, no capítulo 1, no verso 1. Diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, o apóstolo João está dizendo, olha, eu sou uma testemunha do que eu ouvi e do que eu vi e do que as minhas próprias mãos apalparam com relação ao verbo da vida, que é Jesus. Então, o que é ser uma testemunha, irmão? O que é ser um pregador? O que é ser um teólogo? Né? Deixa eu mudar aqui a direção. O que é ser um teólogo, um professor natural, alguém que fala de palavras de sabedoria humana, como Paulo diz, né? É alguém que estudou. Se pegar um professor de universidade, der uma Bíblia para ele e ele gastar tempo ali, irmãos, ele vai tirar sermões maravilhosos dali. Mas ele nunca vai ser uma testemunha. Porque uma testemunha precisa viver para falar. E Jesus me chamou e chamou você para sermos testemunhas daquilo que vivemos, daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Você pode dar testemunho para alguém do que Deus fez na sua vida? Amém, irmão. Nós podemos testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, porque Deus é bom. Ninguém pode chegar para mim e dizer que Deus não cura, porque um dia Ele me curou. Pelo contrário, eu posso chegar para alguém testemunhar e dizer, ei, William, Deus cura.
porque eu vi Ele curar. Porque Ele fez isso na minha vida. Isso é o quê? Eu dando testemunho. O que Jesus me chamou para fazer. Ninguém pode dizer para mim que Deus não liberta de demônios. Porque um dia eu fui liberto. Então eu posso chegar para alguém e testemunhar: irmão, você está passando por uma pressão, uma opressão, então deixa eu te falar, Deus é poderoso para te livrar disso. Sendo uma testemunha. E onde é que eu quero chegar com isso? Deus, Ele quer te amostrar, e é por isso que Ele quer que você cresça pessoalmente. Porque Ele quer te pegar lindão, cheio do ouro, cheio da prata, cheio do dinheiro, do Pix, a sua conta lá esbarrotando e rendendo lucros, juros sobre juros, juros compostos. Ele quer te pegar e mostrar para um cara que é pobre e dizer: olha aqui o meu filho, como ele é bonito. Olha aqui o meu filho, como ele é rico. Está vendo como ele é rico? Foi eu que fiz. Só que ele não faz isso, é você que faz. Chega para a pessoa: olha aqui, está vendo? Foi ele que fez na minha vida. A glória não é minha, não foi no meu braço. Foi ele. Eu só me ocupei com as coisas da igreja. Eu só me ocupei com as coisas do reino. E Ele fez tudo chegar nas minhas mãos. Você quer esse Deus? Aí a pessoa vai dizer, é como se você tivesse assim: querido, você quer ser rico? Você quer ser curado? Você quer ter paz e alegria? Aí o cara vai dizer: não, não quero. É impossível, irmão. Se você for uma testemunha do que Deus fez na sua vida, aí está uma arma poderosa para você evangelizar lá fora. E além daquilo que Deus fez na sua vida, Ele ainda colocou poder nas suas mãos para fazer também na vida daquelas pessoas. Ser um abençoador, ser um manifestante do amor de Deus para a vida dessas pessoas. Amém? Então seja amostrado, querido. Deus quer amostrar você para o mundo. Deus quer que você cresça pessoalmente, mas que o seu coração esteja em agradar a Ele, que o seu coração esteja em fazer o reino dEle crescer e avançar. Amém? Então Jesus não está combatendo o crescimento pessoal de ninguém. Mas a cultura do crescimento, irmãos, tem a ver sobre nós querermos que o reino de Deus cresça. E o nosso crescimento vai ser uma consequência disso. Então tem que ser o seu desejo que essa igreja cresça. Não para que a gente tenha um templo, irmão, maravilhoso, não para que a gente tenha um templo bonito, cheio de pessoas, não, mas porque quando essa igreja cresce, a gente abre espaço, mais pessoas chegam, e mais pessoas chegando são menos pessoas para o diabo levar para o inferno. Mais pessoas nesse lugar são mais trabalhadores. Então é o crescimento exponencial. Lembra quando a gente faz isso aqui crescer, a gente tem mais trabalhadores e agora o trabalho vai ser intensificado. Então a próxima colheita de vidas vai ser maior. E agora a gente tem mais trabalhadores, o trabalho vai ser intensificado de novo. Aí a gente vai colher de novo e assim vai, irmãos. Esse é o desejo de Deus. Então fica no seu coração esse crescimento desse lugar. Amém? A despeito do seu crescimento. Deixa que o seu crescimento seja uma consequência daquilo que é o crescimento do reino de Deus. Então deseja ver essa igreja, deseja ver o Projeto Farol concluído. Deixa eu dizer para você, irmãos, o Projeto Farol ele vai ser uma etapa, mas vai chegar um dia que não vai caber mais lá. A gente vai fazer o projeto Estação Espacial. Amém? Crescimento exponencial, deseja isso, querido, deseja isso, cria expectativas, como eu falei no início, fica com expectativas do Projeto Farol, eu vou ofertar, eu vou trabalhar, eu vou lá ajudar quando estiver tendo a construção, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Mas não transfere também a sua responsabilidade para o futuro, você já tem algo para fazer hoje. Quando a gente fala sobre crescimento, logo me vem à mente também o crescimento de uma árvore, de uma planta. Eu estava meditando sobre isso e eu vi claramente essa analogia, né? A Sams até no outro domingo que ela ministrou, sem ser o domingo passado, no outro, ela falou sobre esse crescimento da planta, que ela rompe fatores limitantes, que ela não respeita limites. Ela cresce para fundamentar suas raízes e depois ela aparece independente de. Essa planta, querido, deixa que ela não seja você. Deixa que essa planta seja a sua igreja. Deixa que essa planta seja o reino de Deus e você vai ser alguém que contribui para o crescimento dela. Então você tem duas formas de enxergar a planta, você sendo ela ou o reino de Deus sendo ela. Aí deixa eu te falar, uma planta ela precisa de 3 coisas básicas para crescer. A primeira delas é um solo fértil. Amém? A segunda é luz, a luz do sol. E a terceira é água. Amém? O solo fértil, se você for a planta,
Se você sabe alguma coisa sobre plantação, sobre agricultura, você vai saber que o solo ele precisa ser cultivado, né? Você não pode chegar de qualquer jeito e lançar ali. Ele precisa ser adubado, ele precisa ser mexido para que algumas reações químicas aconteçam ali para que a planta tenha nutrientes para crescer saudável. Se você tem no seu coração de você ser a planta, então você vai esperar que alguém mexa naquele solo para você. Você vai esperar que alguém faça aquele solo fértil para você. E aí você está lá como o Deus daquele lugar. Mas você não foi chamado para ser Deus, querido. Você foi chamado para ser testemunha. Amém? E aí quando a planta é o reino de Deus, então eu agora vou ser quem vou ali adubar o solo, vou cuidar daquele lugar. Deixa eu te falar, essa igreja é um solo fértil. Sabe como é que você aduba esse solo? Servindo ao Senhor. A gente tem, irmãos, pessoas que servem em 4 departamentos ao mesmo tempo, porque falta gente. Pelo amor de Deus, a gente é uma igreja de quase mais de 300 pessoas, ou por volta disso. Era para ter alguém sobrecarregado nesse lugar? Se você simplesmente entender que você precisa mexer com esse solo, adubar, cuidar dele para que o reino cresça, então você vai servir ao Senhor. A gente tem inúmeros departamentos, você ao final pode passar inclusive lá no balcão de informações e se voluntariar para servir nessa igreja. É você sendo ali o agricultor. O meu interesse é que essa planta cresça, porque um dia ela vai dar fruto. E esse fruto vai atrair. Amém? Então que você seja esse agricultor que vai mexer na terra, vai servir ao Senhor. Esse é um bom lugar para você dizimar e ofertar. Sabia que dizimar e ofertar faz parte de cultivar o solo? Você está plantado em um solo fértil. Dizimar e ofertar nesse lugar, nessa casa, na vida dos nossos pastores, irmãos, é você ali adubando aquele solo, cuidando para que o reino cresça. A fórmula matemática é infalível. Se o reino de Deus crescer e você estiver ocupado com isso, você vai crescer também. Amém? Então, dizimar e ofertar, irmãos, congregar, estar presente ali. Você não tem como adubar um solo fértil, se o solo fértil está aqui e você está lá em Demerval Lobão. Não tem como, querido. Não terceirize a responsabilidade que é sua para outros. Sabe, às vezes, há muito tempo atrás, isso não acontece mais, mas às vezes a gente fazia cantina. Deixa eu ver se eu posso dar esse exemplo. Misericórdia. Mas a gente fazia, irmãos, algumas atividades na igreja e tinham pessoas que pegavam junto, davam o dinheiro, ia lá, fazia, vendia. Meu Deus do céu, pingava sangue e suor para fazer a coisa acontecer. E tinham outros que, me manda aí o Pix, que eu vou te mandar R$20, mas não estou nem aí para o serviço. É uma pessoa que está terceirizando a responsabilidade dela para outro. Está ocupada, às vezes, com as próprias questões. Amém? Irmãos, às vezes Deus vai exigir de você tempo. Eu admiro pessoas que abrem mão do próprio trabalho para estarem aqui. Rapaz, hoje eu tinha trabalho, mas não é que você vai furar o seu trabalho ou deixar de trabalhar para estar aqui. Mas se há uma necessidade aqui, ela é urgente, e você tem o poder de sair daquele lugar e vir para cá se ocupar primeiro com o reino de Deus e faz, irmãos, Deus vai te honrar. Isso é cultivar o solo. Nós precisamos, irmãos, cultivar esse solo, ofertar e dizimar com força, sermos ousados no dar, no ofertar. E isso é para toda generosidade. Deus vai te enriquecer para toda generosidade. É você novamente se ocupando, sendo rico para se ocupar e colocar o seu coração nas coisas do reino. Então o solo é uma parte que é a gente que faz. Nós precisamos cultivar o solo desse lugar. Mas tem a luz do sol, né, que alimenta aquela planta. E a luz do sol, irmãos, ela fala sobre a palavra. Alimentando aquela planta. E deixa eu te falar, irmãos, a gente às vezes anda por outras igrejas, e eu não estou querendo de jeito nenhum desmerecer outras igrejas, mas você está plantado numa igreja que prega uma boa palavra. Você não tem desculpa para não crescer. Você aqui, irmãos, não é ensinado que para você ser curado, você precisa que homens orem por você, que você precisa que o pastor vá até a sua casa. Irmãos, eu imagino que isso seja uma prisão. Porque se eu estou doente em casa sofrendo, eu preciso esperar que alguém saia da casa dele para vir até aqui. Quando a Bíblia diz que eu posso simplesmente receber a cura que Jesus já me deu.
Amém? Então a palavra que é pregada aqui, irmãos, é libertação para a sua vida. A palavra que é pregada aqui, a unção na palavra que é pregada aqui, irmãos, ela está cooperando para o crescimento desse lugar e da sua vida. Amém? Então fica conectado com isso. E o terceiro ponto é a água. E eu comparo, irmãos, aqui a água com a unção do Espírito. Amém? Para que a planta cresça, a gente precisa ali adubar o solo. A gente precisa da palavra para que a gente se alimente, para que a gente também tenha forças para estar ali cultivando. E a gente precisa da unção do Espírito. A Samis diz algo que é maravilhoso, né? Quando a Bíblia fala sobre o pão e o vinho, se você quiser comer só o pão e não beber o vinho, ou seja, o pão é a palavra, o vinho o Espírito. Se você comer só o pão sem o vinho, você vai se entalar. Mas se você beber só o vinho, você não vai ter substância, você não vai ter sustento para ficar de pé. Então a gente precisa dos dois. E graças a Deus, irmãos, porque nós estamos debaixo de uma visão, em uma igreja que crê na palavra e crê nos dons do Espírito, crê no mover do Espírito Santo, e a unção de Deus, irmãos, está nesse lugar. Todos os cultos, irmãos, acontecem aqui, um ambiente extraordinário. Mover do Espírito, pessoas curadas, pessoas libertas, pregação genuína da palavra. Então você está plantado em um bom solo. Resolve cultivar, resolve crescer e avançar. A unção do Espírito também fala sobre o congregar, sobre a coletividade do corpo. Não seja uma ovelha desgarrada, congrega. Eu acho estranho porque no domingo à noite é lotado, mas às vezes na quinta-feira, e graças a Deus porque a quinta-feira agora está lotada. Já a gente vai ter que fazer o segundo culto na quinta. Mas já teve um tempo, irmãos, de a quinta-feira não tem quase ninguém. Aí eu acho estranho, porque as pessoas elas não querem desfrutar da unção coletiva, da água, do Espírito derramada ali. Quando você está aqui nesse lugar, da unção coletiva, você nunca vai sair da mesma forma. Se você chega depressivo, você tem que sair alegre. Se você chega doente, você tem que sair curado. Você só não sai se não quiser. Amém? Se você chega com uma mentalidade de pobreza, você vai sair daqui, querido, cuspindo ouro. Porque essa é a vontade de Deus, é a sua prosperidade. Amém? Então, querido, essa é a vontade de Deus, que a gente possa ser uma bênção, que a gente possa crescer, cultivar a nossa igreja, passar essa cultura. É um conjunto de hábitos, mas eles precisam ser passados. Tem pessoas que têm cultura, a gente tem sotaque, a gente nem sabe por que tem, mas é algo cultural que foi passado. Faz parte de você ser uma testemunha, passar essa cultura do crescimento, fazer discípulos, cuidar deles, não é só trazer o discípulo para cá, para a igreja, é você cuidar, é se importar, é discipular, é amar aquela pessoa. Faz parte do ser uma testemunha. Amém? Então se importa, querido, cresce, avança. Você tem pastores que investem em pessoas com força, não olham a sua impossibilidade. Se Deus falou para eles que você precisa ter um investimento na sua vida, certamente você vai ter esse investimento, porque nunca vai existir resistência da parte deles. Mas você precisa crescer e dar frutos. Muitas vezes o que um líder vai enxergar na sua vida é o fruto que você está dando. Às vezes aquele fruto está feio, murcho, precisa ter um cuidado ali para que ele fique frondoso, né? E aí a parte deles é em te treinar, mas você precisa estar disponível, você precisa se ocupar com as coisas do reino. E o reino de Deus precisa de você. Isso é revelação para você? Deus precisa de você. Tem gente que ora, Deus vai no presídio, evangeliza os presos. E Deus está dizendo, vai tu. Deus cura o meu vizinho que está com câncer. Aí Deus diz, vai lá, impõe as mãos sobre ele. Deus precisa de você, querido. Um dia Deus fisicamente era um na terra, mas aí ele teve uma ideia genial. Ele disse, esse um vai morrer para que a gente dê o poder dos outros nascerem como ele e nele e terem o mesmo poder que ele tinha. E aí Deus agora tem milhões de Cristos espalhados pelo mundo, que às vezes se negam a fazer o seu papel. Mas a expectativa de Deus, querido, é que você faça aquilo que está no coração dele, porque você é um cristão, um pequeno Cristo, um discípulo, uma testemunha de Jesus. Então cresce, avança, passa essa cultura para frente.
Amém? Ensina seus filhos, se importa com as pessoas que estão à sua volta, querido. Seu vizinho, seu colega de trabalho, prega para eles, fala do que Deus... Você não precisa dar uma tese teológica não, fala só do que Deus fez na sua vida. E aquela pessoa vai nascer de novo, cuida dela, se importa com ela, ama ela, discipula ela. Amém? Cada um que está aqui é fruto de alguém que um dia evangelizou, pregou, cuidou, discipulou, se importou. E aí a cultura faz o quê? Que a gente repasse essa visão. Isso é cultura de crescimento. Não seja um crente anão. Sabe o que é um crente anão? Envelheceu, mas não cresceu. Seja saudável, querido. Cresça, avance, dê frutos. Faça com que essa árvore que está aqui cresça tanto, que um dia ela vai dar frutos tão frondosos, que aí vai chegar o ponto de as pessoas passarem lá na porta, olhar para essa árvore e dizer, rapaz, que fruto. Eu vou entrar lá e vou querer pegá-lo. E aí essa pessoa vai receber e vai ser mais uma vida salva para o Senhor. Você está comigo? Fica de pé nessa tarde. Deus é bom. Glória a Deus. Eu queria saber, querido, se tem alguém aqui nessa tarde que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Sabe, como eu disse aqui, essa certamente é uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de sucesso, porque Deus, Ele te ama e Ele quer que você seja uma testemunha. Se você chegou aqui e não recebeu Jesus, talvez você ache que Deus é o seu pai, mas deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que Deus só é o pai daqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele é o caminho. Não é uma mudança de igreja, não é uma mudança de religião, mas é uma mudança de vida. E se você está aqui e quer tomar essa decisão, não é uma decisão para covardes, é uma decisão para pessoas corajosas. A gente não insiste nessa decisão, porque ninguém insiste para dar um presente para ninguém. Amém? Mas se você está aqui e sabe que precisa receber Jesus, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. A gente vai só orar. E você vai sair daqui, vai passar de uma mera criatura para um filho de Deus. Onde você vai ter um pai que é bom, que te ama, que tem compromisso com a sua vida. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Faz um sinal com a sua mão. Todos salvos? Tem alguém que já nasceu de novo, mas por algum motivo veio a esfriar durante a sua caminhada, durante a sua carreira. E nessa tarde você está aqui e entendeu a palavra e você quer se reconciliar para ser novamente uma testemunha eficaz de Cristo. Tem alguém que está aqui nessa tarde e quer se reconciliar com o Senhor? Faz um sinal com a sua mão. Todos salvos, todos santos, glória a Deus. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Esse certamente é um revestimento de poder. O poder de Deus sobre você para operar, para testemunhar. É o que Jesus disse, vocês vão receber poder para ser testemunhas. Então você precisa desse poder. Se você ainda não recebeu, querido, o batismo no Espírito Santo, não perde tempo. Faz isso nessa tarde. Tem alguém que quer receber o batismo com o Espírito Santo? Todos cheios. Tem alguém que chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, alguma dor e quer receber imposição de mãos para sair desse lugar curado? Faz um sinal com a sua mão, a gente vai impor as mãos sobre você e certamente você vai sair daqui sem essa dor que está te afligindo. Tem alguém? A gente tem uma jovem ali, você pode vir até aqui à frente, por favor. Tem mais alguém que quer receber imposição de mãos? Glória a Deus. O Senhor é bom. Olá. Qual era o seu problema? Ansiedade? Amém. Você viu o que eu disse aqui, né? Eu contei um pouco do meu testemunho aqui. Talvez você nessa tarde veio até aqui, não sabe por quê. E tem gente que passa por essas crises de ansiedade, é algo terrível, diabólico. E ela acha que não tem saída, né? Às vezes no momento da crise a gente acha, rapaz, eu vou morrer, não tem jeito. Mas eu estou aqui para testemunhar para você que um dia eu passei por tudo isso, mas a exposição da palavra e a unção do Espírito me libertaram. E vai ser assim com a sua vida nessa tarde. Você crê nisso?
Você crê que Jesus já levou sobre si as suas dores, as suas enfermidades, aquilo que tem afligido o seu corpo? Amém? Você vai sair daqui livre. Como é seu nome? Andressa. Nunca mais, Andressa, você vai ter esses sintomas. Depois dessa tarde a gente vai impor as mãos sobre você e nunca mais você vai ter esses sintomas. Amém? Em algum momento eles podem até querer voltar, mas aí você vai estar cheia da palavra e você vai dizer: eu sou curada. Cristo Jesus já levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que me trouxe paz. Percebe? A Bíblia diz que teve um castigo que trouxe paz para você. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que pode tudo ao seu redor estar indo mal, mas você está bem. Vai ser assim a partir de hoje. Você crê nisso? Então levante as suas mãos. Queria pedir a Sams também para vir aqui, por favor. Feche seus olhos. A gente vai impor as mãos sobre você, Andressa, e essa ansiedade ela vai embora. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diabo, eu falo com você agora mesmo. Na autoridade que há, no poderoso nome de Jesus, eu digo para você: saia agora. Saia agora. Não fique mais falando aos ouvidos dela. Em nome de Jesus, eu declaro a Andressa livre nessa tarde. Livre, 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 leve como nunca antes. Toda pressão saindo, toda opressão diabólica saindo agora, em nome de Jesus. Você é curada, Andressa, você é sarada. No seu corpo há cura. E o diabo saindo agora, em nome de Jesus. Livre, 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 livre. Nessa noite você vai dormir como nunca antes. Você vai dormir tão pesada, e você vai acordar tão leve. Tão leve. Nunca mais vai ter insônia. Nunca mais vai ter crise de ansiedade. Nunca mais vai ter palpitação no coração. Livre, livre, livre de tudo. Em nome de Jesus. Pai, aqui estão as nossas mãos. Cumpra a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode abraçar ela. O Senhor é bom, está feito. Aleluia. Glória a Deus. Curada e sarada, livre. Amém. A gente está chegando ao fim, querido, mas não sai desse lugar sem passar lá atrás. A gente tem lá o Verbo Shop e eu queria fazer algumas indicações de literatura que certamente vão abençoar a sua vida. O livro 12 Maneiras de Ser uma Bênção para a sua igreja. Amém? Edifique seu fundamento, um livro maravilhoso que também fala sobre essa questão da edificação, do fundamento na palavra. E o fim da igreja espectadora. Eu creio até que esse livro seja novo lá, né? Então passa lá, não sai sem adquirir uma literatura dessa ou alguma outra que certamente vai abençoar a sua vida. Passa lá também no estande do nosso Projeto Farol, irmão, e seja participante dessa grande obra. Lembra? Você precisa estar adubando esse solo, cuidando desse lugar para que essa árvore cresça. Em nome de Jesus. Tem cantina lá? Sim, glória a Deus. Então, eu queria saber, cadê aquelas pessoas que estão nos visitando hoje, pela primeira vez? Lembra que o pastor Danilo falou com você ao início do culto? E que a gente já sabia que você ia estar aqui e que preparamos uma sala especial? Então, esse é o momento que você vai poder ir até essa sala. Tem algo lá para te dar, né? Um mimo, um presente. Então, tem alguém acenando lá atrás, ó. Tem um pessoal fazendo um aceno lá com a mão. Vai lá com eles. E eu queria dizer que é uma grande honra ter vocês aqui. Voltem mais vezes. Em nome de Jesus, uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos cantina também lá no hall, promovido pelo departamento de música, né? Esse departamento maravilhoso que tem nos abençoado tanto. Então, passa lá, contribui e participa também dessa grande visão, em nome de Jesus. No mais, irmão, seja abençoado na prática dessa palavra. Eu declaro boas notícias chegando sobre você, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você crescendo em todas as áreas. E onde colocar as suas mãos vai prosperar. Em nome de Jesus, vá na paz.